Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o José Roberto, advogado, e hoje eu tenho a honra de receber em meu escritório Márcio Alessandro Rodrigues, estudante de Direito, aparentemente na Brás Cubas, Na né? Brás Cubas. Na Brás Cubas, e muito me honra, porque eu sou aluno também, fui aluno da Brás Cubas, e é gratificante em ver o meu irmão. O Márcio é meu irmão, foi eu que apresentei a carreira jurídica para ele, e hoje eu tenho a honra de ser entrevistado pelo mesmo. Vamos lá? Vamos lá, me tirou da engenharia pro direito. É, ele era estudante de engenharia, né? Engenharia Estava no elétrica. terceiro ano. E eu falei para ele, rapaz, engenharia você pode até ficar rico, mas no direito você fica mais. Vem comigo. Ó, aparentemente, ele vai fazer alguns questionamentos por uma atividade complementar. Eu estou lendo ali, ó. Habilidades socioemocionais. Socioemocionais. É isso aí. Quantas perguntas? 20? É Eu só estou um pouquinho preparado. só. Qual que é essa pergunta aí? Vamos lá então. O que você acha, seu filho ou sua filha, né? Se ele se sente seguro na escola e se essa segurança traz uma felicidade para o seu filho? Tá, vamos lá. Olha, o meu filho, as minhas filhas, na verdade, até podem se sentir seguro no interior da escola. Quem não se sente seguro sou eu. Porque infelizmente, de uns anos para cá, vimos tantas atrocidades acontecer no ambiente escolar que nós, como pai, ficamos aflitos. Então, toda vez que nós mandamos os nossos filhos para a escola, nós só sentimos melhor quando ele retorna para o lar. Infelizmente, eu como pai, eu não tenho uma tranquilidade em mandar meus filhos à escola. Por várias problemáticas. Falta de segurança pública, falta de segurança no ambiente educacional. Também os professores, eu entendo que professores e diretores estão mais em escola Amarrados, né? pública, né? Mais em escola pública. Eles estão meio que, Amarrados, né? como fala, coagido, é quase uma coação, porque eles não têm a liberdade de fato de trabalhar, né? E muitas vezes eles ficam presos também em relação à Secretaria de Educação, e eles ficam meio que controlados e impotentes, né, em relação à situação. Entendi. E, e assim, sobre o desenvolvimento emocional, né? Ele pode agregar positivamente para o crescimento da pessoa, do seu filho, no caso? Sim, sim. Olha, a pergunta é muito pertinente, porque é assim, ó. Quando você fala emocional, ela está ligada no ambiente familiar, Sim. o ambiente social e, como você está falando de escola, o ambiente escolar. Eu entendo que se uma criança que passa por violência psicológica, violência doméstica no âmbito familiar, ela vai trazer essa mágoa, essa cicatriz para o ambiente escolar. Consequentemente, se essa criança não tiver um respaldo, se não tiver um olhar carinhoso por quem ali identificou essa problemática, essa criança vai trazer para as demais uma preocupação. Porque ela vai ser uma criança agressiva, ela vai ser uma criança com comportamento diferenciado, né? Porque ela não se enquadra naquele ambiente. E vai refletir na vida adulta também, né? Vai refletir, de fato reflete, Reflete na né? vida adulta. Então, na verdade, se o pai e a mãe deixam de ter os cuidados necessários com a criança, futuramente essa criança vai desenvolver algo sério. Por exemplo, eu sou criminalista de profissão, então eu também sou pós-graduado em criminologia. O que traz a criança ou os jovens para o crime? O que traz é uma má educação, é um relacionamento familiar. Uma falta de oportunidade também, né? Também. Aí você já tem uma família destruída, você já não tem oportunidades, e aí o crime acaba sendo sedutor. Então, nesse contexto, os pais têm obrigação de verdade, de acompanhar os seus filhos. Com certeza, também concordo com isso aí. Na questão das atividades escolares, né? O senhor se envolveria no desenvolvimento socioemocional? Olha, eu me envolveria sim, tá? Porque quando fala assim em socioemocionais, ele está se referindo ao que, na verdade? Ao ambiente escolar, ao ambiente familiar e às atividades extras escolares. Então, hoje, por exemplo, eu entendo que uma criança ficar no celular o dia inteiro não vai trazer nada de positivo. Com certeza. Tá?
Eu entendo que a criança trancada, isolada no quarto, também não vai trazer nada positivo. Então, isso tudo se reflete na educação. Se os pais não têm o hábito de ter a criança junto, de conversar, de orientar, de questionar, de perguntar se a vida acadêmica está legal, se a atividade na escola está legal, se está tendo problemas no lar. Então, esse questionamento da família é muito interessante. Se você me permite, eu posso contar uma história? Pode falar. Em um determinado momento, em uma época, a minha esposa me procura falando que a minha filha não queria ir mais à escola. Porque toda vez que ela chegava da escola, ela chegava chorando porque estavam praticando bullying com ela. Uma vez era porque o cabelo era caracolado, outra vez porque a orelha é grande, outra vez é porque o cabelo... Enfim, todo dia era uma crítica diferente. E eu me vi numa situação assim, ó. Olha só, para você que está assistindo. Eu, advogado, falei, vou processar todo mundo. A primeira coisa na minha mente foi, vou processar todo mundo. Eu não consegui dormir. E eu conversando com a minha esposa, nervoso, eu já queria ir na casa dos pais, dos alunos, já estava disposto para a guerra. E a minha esposa a noite toda falando, não, vamos ver uma outra forma, você vai se expor, nós não conhecemos os pais dessas crianças, a gente não sabe de onde veio, a gente tem que ter um certo cuidado. E ela coberta de razão, e eu me senti meio que fragilizado, mas contudo, Deus é maravilhoso, e em um momento veio na minha mente, vai lá na escola, conversa com o diretor e propõe uma solução. Então eu fui à escola, já advogado, conversei com a diretora e falei, olha, eu preciso fazer uma palestra nessa escola. Eu preciso que a senhora me autorize a fazer uma palestra. Eu quero falar para essas crianças as consequências da prática do bullying. Tá? E aí ela autorizou, né? E naquele momento eu falei para ela, ó, a senhora me autoriza ou eu vou buscar o judiciário? Me autorizou. Eu fiz a palestra em todas as classes da sexta, sétima e oitava. Foi maravilhoso. E para mim a vida também, tá? Então eu cheguei na sala de aula onde a minha filha estudava, pedi, né, autorização para o professor, peguei a lista de chamada e por graça, né, divina, chamei todos os alunos envolvidos na prática do bullying. Na verdade eu chamei porque eu já sabia quem era. Eu tinha uma lista já, então eu coloquei a lista aqui e chamei todo mundo. Essas pessoas foram na lousa. Eu dei uma tarefa para cada uma delas em relação ao que eu queria falar. Todas elas participaram e incrivelmente participaram de forma assim, ó, espetacular. Ficou legal mesmo, de verdade. E ao final, depois de eu falar das consequências jurídicas, né, de eu falar inclusive do tratamento para a criança que é vítima, né, e eu também ponderar que os pais podem ser processados, né, podem reparar financeiramente o trauma causado na criança. Após eu fazer todos esses comentários, aí eu falei, olha, o que me traz aqui é que a minha filha estuda nessa sala, consequentemente eu me vi obrigado a vir aqui. E aí aquelas pessoas já sabiam do que se tratava e já sabiam por que eu fui lá. Causei um trauma nas crianças, tá? Porque elas falaram, meu Deus, né? O pai dela é advogado, né? Então o pai dela pode trazer problemas para nós. Mas não era essa a minha intenção. Mas o que eu quero falar para você é que nós temos que se envolver. Nós temos que, inclusive as atividades extracurriculares, nós temos que apresentar essas atividades para os nossos filhos para eles se tornarem pessoa de bem e ter um convívio social legal. Porque se a criança, por qualquer situação de sua infância, tiver bloqueios, ela vai ser uma criança que não vai se desenvolver. Mas isso é verdade mesmo. Ela vai ficar sempre na dependência dos pais, com medo de se arriscar e se aventurar, porque sofreram um trauma. Então, é óbvio, Márcio, que nós precisaríamos de verdade de ajuda de profissional. Eu sou advogado, estou conversando como advogado, mas esses questionamentos seriam de muita importância um profissional da área responder também. Isso aí vai ser até o tema da próxima, ia ser o tema da próxima pergunta, mas eu vou pular e eu vou deixar ela por último. Tá. Que esse tema é interessante. Eu vou te fazer outra pergunta então, pulando essa. Certo. Você conversa com a sua filha, né, sobre como ela se sente, né, na escola? Olha, eu não converso tanto quanto deveria, tá? Porque eu tenho um acordo em casa, eu falo, olha, para a esposa, conversa bastante com elas o máximo que puder e eu vou aqui juntos, agregando com você, mas para os problemas mais específicos. Vamos lá. Eu não converso tanto, mas elas conversam com a minha esposa em relação a isso. Eu deveria até conversar mais. Olha,
Se nós pararmos para analisar que a criança passa grande parte da sua vida no ambiente escolar, os pais deveriam estar de verdade na escola. Inclusive para saber o que acontece com seus filhos. Porque de verdade, olha, vamos lá. Recentemente tem um menino que perdeu a vida no ambiente escolar porque os colegas, os amigos resolveram espancar ele lá e pisaram em sua coluna que chegaram a matar o rapaz. Nós, pais, não podemos esperar as coisas acontecerem para depois tomarmos nossas ações. Nós deveríamos estar no ambiente escolar. Deveríamos, de verdade, estar no ambiente escolar, agregando força com os professores e resolvendo os problemas. Porque é muito fácil eu falar para você que eu tenho 2 filhas, e se alguém matasse a minha filha, eu ia perder o controle, eu não ia mais acreditar na justiça, eu não ia mais acreditar no sistema, porque o sistema falhou comigo. Eu sou operador do direito, acredito na justiça, acredito na aplicação da justiça, acredito que esse, de fato, é o caminho, mas, consequentemente, quando você tem uma perca dessa que é irreparável, talvez os seus princípios de moralidade se acabam naquele momento. Eu também sou pai, eu sei que se mexer com sangue não é? meu... Então, né? assim, talvez se isso acontecesse na minha vida, eu não ia mais me importar com o direito, eu não ia me importar mais com família, eu não ia me importar mais com prisão, eu não ia me importar com nada porque eu trabalho em face dos meus filhos. E se isso acontecesse, eu perderia a razão da minha vida. Então, nós, pais, se você me permite, de verdade, nós temos que agregar valores na vida da criança todos os dias. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, seja no passeio. Por exemplo, as minhas filhas estão se aventurando. Pai, eu vou ao shopping. Perfeito. Fala, esposa, leva-as no shopping lá. Leva, marca um horário, busca, acompanha, sabe com quem tá. Se tiver oportunidade, espera o coleguinha chegar, vê quem é ele, né? Pergunta, conversa, pra gente saber com quem nossos filhos estão se enturmando, né? Porque, de verdade, gente, muitas crianças tiraram suas vidas por causa de outros que praticavam bullying com eles. E essa questão também não é nem a questão de oprimir o filho, de não deixar fazer, é a questão de cuidado mesmo. Cuidado, né? porque cuidado. É o que temos de valor, né? É a única coisa que temos. E eu vou te fazer a última pergunta. Né, Mas já? A última pergunta? É que o pessoal foi meio preguiçoso. O pessoal do grupo foi preguiçoso. Não vamos editar não, hein? Vamos lá. Vai lá. Então essa pergunta aqui, ela é interessante pelo seguinte. O senhor é pai, você é advogado e é pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes, ok? Então essa pergunta vai ser interessante. Qual o tipo de suporte emocional que o senhor acha que tem que ter numa escola, que a escola pode oferecer aos alunos? Emocional. Olha, de fato sou advogado, de fato sou pré-candidato a prefeito da nossa cidade, para Mogi das Cruzes, isso é verdade. Qual que é a minha crítica em relação ao ambiente escolar? O ambiente escolar, ele é controlado pela Secretaria de Educação. Tudo que o diretor e os professores vão fazer tem que ter o aval da Secretaria. Sim. Muitas vezes a Secretaria não deixa fazer nada. E eu vou falar o porquê. Porque eu, como advogado, já fui na Secretaria de Ensino, pedi a oportunidade de fazer palestras gratuitas na escola, levando conhecimento na esfera penal. Eu queria falar para o jovem quais são as consequências do seu ato. Aquele jovem que pratica ato infracional análogo ao crime, tá? Às vezes ele pratica sem ter o conhecimento. E se ele soubesse as consequências, talvez ele não faria. Então, a minha ideia era essa. Tá? Então, assim, o que agregaria valor à escola? Se a escola abrisse as portas para os voluntários, seja em qualquer área. Seja na área da psicologia, né? Seja advogados indo para o ambiente escolar. Porque assim, talvez nós temos que respeitar um pouco mais a limitação do professor. Será que o professor é a pessoa adequada para falar sobre socioemocional? Eu não sei, de repente ele sabe. Mas e se ele também precisa de uma ajuda, um outro profissional na área? Então deveria ter um psicólogo lá, você concorda? Com certeza. Deveria ter um psicólogo. Se você for nas faculdades, com certeza vai ter um monte de pessoas voluntárias. Deveria ter um advogado lá, voluntário, que atendesse uma vez por semana essas crianças. E além disso, além de atender as crianças, ela seria um exemplo, né, para as crianças seguirem mais tarde também, né, uma opção de profissão, né? Para você que está me assistindo aí, tá? Eu estou muito honrado de receber o meu irmão aqui na minha sala e me questionar sobre esse assunto.
Em algumas oportunidades que eu fui em escola pública, autorizado por diretor, sem autorização da delegacia de ensino, eu tive a oportunidade de atender posteriormente meninas vítimas de violência sexual, de parentes, crianças que testemunharam agressões violentas contra sua mãe. Ofertei diversa orientação para jovens de como eles deveriam se portar em relação a essa situação e me coloquei à disposição de um pai de processar o responsável pelo abuso sexual e para vocês de forma gratuita, tá? Porque assim, quando a criança vem com essa história, vem com esse trauma, a gente se coloca no lugar, a gente tem filhos, a gente sabe como é que é. Então, o que falta, Márcio, para as escolas públicas é os pais estar presentes, aqueles pais que são formados, que têm conhecimento, ajudar a escola. Só que isso só vai ser possível se a administração pública de fato quiser e autorizar. Porque senão não tem como. Não tem como. Parece que eles querem ao contrário, né? Em vez de ajudar, quer... Ó, nós que estamos na área jurídica, é difícil a gente falar isso, tá? Porque nós não sabemos. Mas existe de fato uma política que eu, na minha opinião, entendo que não estão dando tanta importância aos professores. E, consequentemente, os professores estão ficando fragilizados ao ponto de ser agredidos em escolas, de sofrerem violência verbal, agressão física. E o Estado, por sua vez, não dá a esses professores uma legitimidade e um suporte. Hoje, o professor não quer fazer mais reunião, porque é capaz dele chamar a atenção da cliente, o pai querer, da criança e o pai querer lá agredir. Eu já vi isso já. É verdade. Isso acontece muito nas escolas públicas, nas escolas de periferias, os professores ficam acuados. Então hoje, para melhorar a escola, a sociedade tem que se envolver, os pais têm que se envolver, os profissionais da área da saúde, profissional na área do direito, profissional na área da sociologia, psicologia, segurança pública, todos têm que se envolver. Não dá para nós abrirmos os olhos depois que as coisas acontecem. Depois que um criminoso invadiu a escola. Aí poderia falar, mas poderia ter uma GCM. Poderia, mas não tinha. Tanto que invadiu e matou criança lá dentro. Então, falta o interesse do poder público. Minha crítica é essa aí. Falta o interesse do poder público. Respondi seus questionamentos? Respondeu até mais do que eu esperava e quero te agradecer aí por ter colaborado com a gente aqui nesse projeto. Aqui. Quem vai pagar os meus honorários? É o pessoal do grupo. O grupo, é vocês, hein? Ficam todos com Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas respostas. Obrigado.